A graça e a paz, igreja. Aleluias. Muito obrigado, Ministério de Louvor. Aleluias. Amém. Quem está levando essa campanha a sério? Aleluias. Deus vai te surpreender em dias difíceis. Aleluias. Você precisa repetir isso agora com muita fé. Eu vou reconstruir apesar dos escombros. Irmãos, é muito gostoso você ser convidado a sonhar. Que gostoso é você ser convidado a construir. É você adquirir um terreno. É você mandar os primeiros caminhões de areia. É você comprar os primeiros tijolos. Mas como é difícil você começar tirando os entulhos daquilo que um dia te trouxe alegria, daquilo que um dia foi o teu sonho, e por algum motivo o inimigo entrou, e aquele casamento hoje está em ruínas. Aquele ministério tão sonhado, aquela palavra que você recebeu, escombros. O filho prometido, o filho da promessa, fora dos caminhos do Senhor. Aquele Deus que se revela como o Jeová Rafá, e agora um diagnóstico de morte, de sentença, cai sobre a tua vida. Aleluias. É para você que Deus quer falar nessa noite. Repita comigo: a palavra é suficiente. A palavra cura. A palavra liberta. A palavra sustenta. A palavra exorta. A palavra salva. Porque a palavra é Cristo. Aleluias. Se puder diminuir um pouquinho a intensidade dessa luz aqui. Estou parecendo que eu estou nos céus. Estou tendo que colocar as asas, porque a glória estava muito alta aqui em cima. Aleluias. Irmãos, a nossa campanha é sobre Neemias. E se a gente quer ter vitória, nós temos que ser treinado para ter vitória. Nós temos que conhecer o adversário, conhecer as estratégias do inimigo sobre a nossa vida. E assim que nós começamos a semana passada, dizendo que nós teríamos que saber fazer as perguntas certas, nos aconselhar com as pessoas certas. E mais do que aconselhar, é colocar em prática aquilo que nós ouvimos e fomos aconselhados. Fomos ensinados a importância de ter um relacionamento sincero com o rei, a ponto dele saber discernir que o nosso coração está amargurado não por doença, mas por uma tristeza na alma. E nós entendemos que não é a tua intelectualidade, nem posição social, que a mão de Deus se levanta, mas é a forma com que você serve. E como Neemias servia, Neemias servia com a própria vida. Irmão, se você quer resultado, entenda que Deus está colocando aqui hoje, irmãos, não é a chave de um carro, não é uma promoção, mas Ele está colocando aqui diante de homens e mulheres uma cruz, que é deveras loucura para os que padecem, mas para os que são salvos é poder de Deus. Irmão, se você quer ter poder, pegue sua cruz e siga, porque assim descerá sobre vós o Espírito Santo, e vocês terão poder, e serão testemunhas em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. Deus está chamando homens e mulheres para ser testemunha, mas não para
ser igual aos 9 leprosos, que subiram nos altares e se apresentaram para os seus sacerdotes, por ter recebido o favor de Deus. Mas Deus quer aquele que volta e reconhece: foi o Senhor. Irmãos, nós temos 2 tipos de pessoas: aquelas que querem se apresentar para os homens do favor de Deus recebido, e aqueles que querem voltar e se apresentar no secreto para Jesus e dizer: eu reconheço, eu reconheço o teu favor, e é a ti que eu dou glórias no secreto do meu quarto. Aleluias. Neemias 2:10. Aleluias. Aleluias. Vê se tem uma versão que fala: disto ficaram sabendo. É o 10 mesmo. Disto ficaram sabendo. Aleluias. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Entende, irmãos, que haverá um levante quando o inimigo ficar sabendo de algumas coisas na minha e na tua vida. Disto ficaram sabendo. O que ficou sabendo Sambalate e Tobias? Que o rei tinha dado 3 coisas para Neemias. E quem veio aqui no culto passado vai lembrar. O rei concede acesso a Neemias. O rei concede recursos a Neemias. O rei concede favor a Neemias. Então, irmãos, vai anotando aí dentro do teu coração, e se você quiser anotar num papel, entenda que toda vez que o nosso rei, o Senhor dos senhores, ele nos visitar com acesso onde era impossível, onde a mão dele se manifesta e lhe coloca em lugares onde você, pela sua natureza, pela sua possibilidade, você nunca conseguiria chegar, vai chegar no ouvido de Sambalete. Irmãos, quando Deus te abençoar com recursos financeiros, vai chegar no coração de Sambalete. E mais que isso, quando eles souberem que você tem o favor de Deus, se prepara, porque vai desagradar muita gente. Irmãos, agora imagina os 3 juntos: acesso, recurso e favor. O inimigo não quer, porque o acesso, o recurso e o favor para destruir, ele pode dar, mas para o bem dos filhos de Israel, só o Jeová Shalom. Entende, irmãos, que Deus, ele quer o favor. Ele tem o favor disponível, ele tem o recurso disponível, ele tem o acesso disponível. Para quem? Aqueles que procuram o bem dos filhos de Israel. Talvez você veio aqui procurando um acesso, uma conexão, algo que poderia fazer com que você chegasse mais longe. O Deus do acesso está aqui. Talvez você veio aqui numa campanha financeira e talvez você não esteja vivendo um bom momento na tua vida pessoal, na tua vida financeira. O Jeová Jireh está aqui. Às vezes você veio aqui para buscar um favor de Deus, algo no teu íntimo,
algo que você não tem coragem às vezes nem de se pronunciar. O Deus que Ele pode te dar o favor está aqui. Só que a motivação tem que ser procurar o bem dos filhos de Israel. Irmãos, Deus está aqui visitando os corações nossos nessa noite. Entenda, irmãos, que você pode se levantar, você pode se vestir, você pode colocar uma máscara, talvez, para a tua esposa, para os teus filhos, para o teu patrão, para o teu pastor, mas diante dos reis, era nu que Ele colocou Adão e Eva. Não tem como colocar máscara, não tem como se esconder, porque Ele conhece até o íntimo, o mais profundo pensamento, porque Ele era, Ele é e sempre será. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é a raiz, Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo. Aleluias. Entende, irmãos, que se você trouxer isso para o teu coração, você vai entender que há um favor liberado, acesso, recurso e favor para aqueles que querem investir em pessoas. Aleluias. Próximo. Cheguei a Jerusalém, onde estive por 3. Aleluias. Neemias falou que ele queria ir para onde? Para Jerusalém, sim ou não? O que ele colocou diante do rei? Que ele queria ir para onde? Deus não abençoa aqueles que não terminam a jornada. Entende, irmãos, que muita coisa não acontece na tua vida porque você não tem a motivação suficiente para terminar. E é por isso que Deus não te entrega. Não tens porque pedis mal, pedis para usar nos seus próprios deleites. Eu vou para Jerusalém, meu rei, e chego. A Bíblia diz: não faça com o Senhor voto de tolo. Aleluias. Irmãos, nós temos que saber o que nós colocamos diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que colocou a água do mar na palma da mão. E às vezes a gente acha que estamos tratando com uma criança, pedindo coisa que nem a gente daria para nós. E ele fala que ele ficou ali por 3 dias. Além de chegar, Deus quer saber se você vai permanecer. Porque alguns até chegam, mas não permanecem. Quantos já ocuparam o banco dessa igreja, o banco de outra igreja? E quantos estão sentados? Aleluias. Irmãos, pior é estar sentado, mas não estar mais presente. Aleluias. Senhor, posso enterrar meu pai? Deixa os mortos enterrar os mortos. Pessoas dentro da igreja, mas mortos espiritualmente. E queremos uma vivificação. E isso é um alerta para a igreja, porque Deus está levantando um movimento sem placa de igreja, onde qualquer um pode experimentar a presença de Deus, chamado legendários. E como estamos aqui, viemos para um culto ou para uma palestra, viemos para adorar ou cumprir um rito, aleluias, viemos para viver, testemunhar, ou viemos apenas a participar de mais um encontro, aleluias. A manifestação tem que acontecer, e através da minha e da tua vida. Será que eu posso ouvir um aleluia?
Um glória a Deus. Aleluias. Lá na montanha nós não temos o conforto do ar-condicionado, nós não temos palavras doces, nós não temos o aconchego dos familiares, nós não temos um colchão para dormir, mas nós temos a presença. O que você trocaria pela presença? Aleluias. Próximo. Aleluias. Deus nessa noite Ele quer te motivar a voltar a ser aquilo que Ele te chamou para ser. Eu sei que é doído reconstruir em cima de escombros, mas essa foi a campanha que o pastor Amarildo decidiu. E se Deus colocou no coração dele para falar de Neemias, Ele está falando que existe corações aqui que estão em escombros e que precisa voltar a acreditar, voltar a colocar os tijolos nos lugares. A Bíblia vai dizer: então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Irmãos, a noite é para dormir ou para acordar? Entenda, irmãos, que você quer que essa campanha Deus te surpreenda em tempos difíceis. Acorda antes de amanhecer. Começa a buscar o Senhor, porque aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão. Entenda que Ele, é muito fácil, irmãos, a gente querer o sol, o dia ensolarado. É muito fácil encontrar pessoas que sorriem, mas nas noites escuras, poucos amigos. Volta para nós lá, meu irmão. Aqui. Poucos homens comigo. Irmão, não precisa nem ser teu amigo, mas se for homem de Deus, escolhe ele. É melhor porque de um amigo covarde. Deus, Ele está chamando homens. Pastor Amarildo pregou aqui sobre Gideão. Entenda, irmãos, que Deus não está chamando mais covardes. Aleluias. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, irmãos, Deus te chama para visitar as pessoas que estão chorando nas madrugadas, porque é lá que estão os escombros. A alegria está de manhã, e às vezes nós estamos querendo disputar a alegria do amanhecer, mas o choro da madrugada, ninguém. Aleluias. E é para você colocar no teu coração a alegria com essa palavra e dizer: Deus falou comigo, eu vou tomar uma postura diferente. Eu vou começar a querer chorar com os que choram. Eu vou começar a levantar mais cedo. Eu vou esperar, o galo vai olhar e falar: não, galo, eu acordei antes que você. Aleluia. Eu já estava cantando antes que o galo. Aleluias. Capítulo 4, versículo 1. Aleluias. O time de futebol não espera, passa o dia esperando. Mas se for para orar, está cansado. Aleluias. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Pega outra chave aqui. A primeira era acesso, recurso e favor. Quer ver outra coisa que o inimigo odeia? Resultado. Como o diabo odeia resultado? Sabendo Sambalete, só dele ouvir falar que nós estávamos construindo aquilo que no mesmo ambiente ele não consegue fazer, chega outra pessoa e faz, a ira já sente.
porque eles moravam lá e eles não conseguiam edificar. Mas chegou alguém que veio de fora, que não tinha cargo, que não era ninguém, e disse: eu vou edificar, eu vou construir. Porque eu tenho acesso, eu tenho recurso, eu tenho favor. E não é porque algo que eu nasci com aquilo não me foi dado, pela forma com que eu sirvo o Rei. Aleluias. Aleluias. Irmãos, entenda que quando você quiser o favor dos filhos de Israel, e você começar a construir aquilo que as pessoas não conseguem, o primeiro inimigo que você vai começar a enfrentar é a ira, é o ódio. As pessoas vão te odiar sem razão pelos teus resultados. A segunda coisa, irmãos, que vai se acender neles é a indignação. O que é indignação? Sentimento de oposição. Vão ser contra você, independente de estar certo ou errado. Eu quero ir para a direita, então esquerda. Eu quero ir para frente, então para trás. Eu quero ir para baixo, então para cima. Irmãos, ninguém quer ajudar quem tem resultado, porque a inveja toma conta do coração da pessoa. Ira, oposição, escárnio. Sabe o que é escárnio? Zombaria. Ao crente, ao sonhador, ao copeiro, ao pastor. As pessoas vão zombar daquilo que você quer construir, porque eles não têm o teu coração para enfrentar. Eles não têm o acesso que você tem. Eles não têm o recurso que você tem. Eles não têm o favor que você tem. Eles não têm o resultado que você tem. Então eles vão zombar, porque eles falam: é impossível. Mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Irmãos, nós não estamos falando aqui do engenheiro. Nós não estamos falando aqui de um rei. Nós não estamos falando aqui de um sumo sacerdote, de um fariseu. Nós estamos falando de um copeiro. E a pergunta dessa noite é: o que você precisa para servir ao Senhor? É recursos? Neemias não tinha. É acesso? Neemias não tinha. É o favor de Deus? Nesse nível, Neemias não tinha. Ah, mas eu nunca fiz. Neemias também não tinha resultado. Mas ele falou: o meu povo sofre, e aonde os meus pais foram enterrados está sob escombros. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e prolongue teus dias sobre a terra. Há um favor inemérito na honra. Aleluias. Aleluias. Próximo. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Aleluias. Ira, oposição, aleluias. Zombaria. E o que você vai ter que enfrentar agora é a fofoca para os irmãos. Na presença dos seus irmãos, começou a falar contra Neemias. Pessoas que começam pelos seus cargos conspirar contra você, porque você chegou depois, porque você é pequeno, mas Sambalate era governador.
Como esse cara que chegou aí, ele pode ter autoridade se eu não tenho? Então eu vou colocar os irmãos contra ele. E se não for suficiente, eu ponho um exército, porque eu tenho um exército atrás de mim. Irmãos, entenda que o inimigo ele não está para brincar. E se você quiser fazer algo de relevância, para que depois de não sei quantos anos alguém esteja contando a tua história, você vai enfrentar isso. Hoje, conversando com a minha mãe, ela estava contando de um livro que ela está lendo, de um cara que falava sobre casamento em 1930. A história dele valeu a pena ser contada. Irmãos, Deus não faz nenhuma história que não vale a pena. Somos nós que deixamos as páginas em branco. E o Espírito Santo está aqui porque Ele é a caneta na nossa vida. E Ele está querendo visitar teu coração em branco nessa noite e dizer: deixa eu escrever uma história nova, porque essa história vai valer a pena contar. Parecia um filme de terror, parecia algo que não tinha valor, mas quando troca o autor, Deus vai começar a fazer valer a pena. Aleluias. Deus, Ele quer fazer a tua vida valer a pena. Deus, Ele quer falar que o fim das coisas foi melhor que o princípio delas. Entrega a tua vida de verdade para Jesus. Irmãos, não é uma mão levantada, não é apenas um banho de piscina, tem que ser de coração. Aleluias. Porque daí a mão levantada tem valor. A água vira a purificação, e o acesso aos céus está garantido através de Jesus. Aleluias. Aleluias. Que fazem esses fracos judeus? Será que tem alguma semelhança a Davi? Quem é esse menino para enfrentar um gigante? E quando eu fui estudar o que queria dizer lá na raiz da palavra desse adjetivo fraco, na época era usado para 3 situações: a mulher que não tinha mais como gerar. O inimigo ele quer colocar um fim naquilo que Deus te colocou como fértil na tua vida. Ele quer colocar fraqueza onde Deus pôs força. Ele quer te diminuir dizendo: de você não gera mais nada. Eu profetizo que você é fraco. E talvez é assim que você chegou aqui, com o inimigo te acusando de ser uma pessoa fraca, uma pessoa sem resultado, uma pessoa que não é amada. Mas Deus te diz: quando está fraco, é porque você está forte, porque é a mão dele que vai estar sobre a sua vida. Irmãos, ele também diz que esse adjetivo aqui, fraco, era usado para dizer que um pescador chegava com as redes vazias. Esse é um pescador fraco, porque ele vai e volta sem o sustento, sem a colheita. E às vezes é assim que você está aqui nessa noite, porque você tem pescado, você tem se esforçado, mas as redes estão vazias. Mas o pastor já disse que se você tiver uma palavra, aleluia, uma palavra, aleluia, uma palavra, as suas redes vão jotar. E aí você vai se sentir fraco, mas é porque a rede vai estar muito pesada. Aleluia. Esse adjetivo também era usado para dizer que aquela luta, aquele território foi devastado e saqueado. E agora eles estão fracos, porque o que tinha de valor deles foi tirado. E é assim que às vezes o diabo tem te visitado.
dizendo que você é um derrotado nas tuas lutas, e que o despojo de guerra tem sempre ficado na mão dele. Mas é uma acusação falsa, porque você não precisa de bens, você precisa de uma palavra. Aleluias. E essa palavra é Cristo, e Ele está aqui nessa noite, e Ele quer fazer maravilhas na tua vida. Aleluias. Deus está visitando histórias aqui nessa noite. Deus está visitando o passado e dizendo: ei, deixa tudo para lá. Entrega a caneta para mim, porque eu começo a construir uma nova história. Aquilo que não era fértil agora vai começar a vir as boas notícias. Está gerando. A rede que você tinha, que voltava vazia, Deus está dizendo: ei, sente, começa a sentir o peso, não mais o peso da decepção, não mais o peso da frustração, mas o peso da realização. Aleluia. Gideão é muito covarde perto de você, deixa eles ir embora. Gideão, é muita gente sem postura perto de você, eles não sabem tomar da minha água, deixa eles ir embora. Fica com os meus 300. Deus está afastando pessoas aqui, influências negativas na tua vida, que tem feito você se acovardar, tem feito você ter uma postura que não agrada a Deus. Mas nessa noite Ele está dando uma chance para você de entender. Você sabe quem Deus está falando e com quem você está andando, e para onde você está caminhando. Mas a conversão é uma mudança de direção, e Deus coloca uma oportunidade nessa campanha. Vai ficar mais difícil? Vai, mas Ele vai te surpreender em momentos difíceis. Aleluias. 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 Irmãos, para perder para ganhar tem que perder com Deus. Aleluias. Permitisse-lhe isso, quando você se levantar, Sambalate vai querer cortar a permissão. Vão se levantar e tentar tirar você dos acessos que Deus te deu. Quem vai permitir que constrói aqui? Se eu sou o governador. Aleluias. Primeiro vão te chamar de fraco, depois vão tentar cortar teu acesso. Sacrificarão, questionarão o teu chamado. Quem é esse para sacrificar? Que chamado é esse? Aleluias. Mas Deus está dizendo: ei, você tem uma palavra. Fui eu que te ungi, Davi. Nem Samuel conseguiu ver que era você, mas eu te via enfrentando o leão e o urso. É muito bom ficar reunido na mesa com o papai, mas enfrentar o urso e o leão sozinho para defender as ovelhas são poucos. Aleluias. Muitos se levantarão e dizendo: ei, sou eu, porque sou grande, bonito e amigo do Pai. Mas Deus está falando: ainda falta um. Aleluias. Quem recebe essa palavra essa noite? Quem recebe essa palavra dizendo: ei, esse um sou eu, Senhor.
Toma posse disso. O diabo tem tirado de você esse acesso, dizendo que você não tem valor, mas esse um escolhido de Deus é você, porque se não fosse você, você não estaria aqui essa noite. Deus não tem filhos preferidos, mas Ele tem filhos treinados. Essa luta que você tem passado é porque Ele quer colocar você diante do gigante. Não se acovarde agora. Aleluias. Está difícil você enfrentar o urso e o leão, é verdade. Experimenta descer no vale sozinho. Aleluias. Mas vai ser o vale, aleluias, que vai mudar a tua história. Aleluias. O vale muda histórias, irmãos. O gigante pode afrontar o mundo, mas ele só é a catapulta para a tua vitória. Aleluias. Darão cabo da obra num só dia. Subestimarão você, que o tempo vai fazer você desistir. O que ele quis dizer? É muito tempo para conseguir, eles não vão dar conta. E quando Deus vê você aqui novamente nessa quinta-feira, voltando a acreditar, e o diabo dizendo não vai conseguir, o tempo vai fazer você desistir, mas você veio numa campanha dizendo Deus vai me surpreender. E é nos tempos difíceis, é nos tempos onde todo mundo está dizendo que não vai chover, que só vai ter seca. Irmão, só vai ter seca se o profeta orar. E só vai chover se o profeta orar. Aleluias. A seca não está na mão do Satanás. A seca é para tratar Acabe. Porque se precisar, os corvos vêm e te trata. Se precisar, a viúva, entre ela e o filho dela, vai fazer comida para você. Aleluias. Aleluias. Deus honra aqueles que aceitam o chamado. Aleluias. 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 Essa palavra tem que transformar a tua vida. Essa palavra tem que mexer com o teu ego, com o teu caráter. Essa palavra tem que estremecer o teu espírito. Aleluias. Aleluias. Renascerão acaso dos montes de pó as pedras que foram queimadas? As pedras do muro eram feitas de calcário. E quando você queimava o calcário, elas não serviam mais para construir. Tem gente olhando para você e falando: ei, você destruiu, você pôs fogo na tua história, você não serve mais. Aleluias. E Deus está dizendo: aleluias, eu sou o oleiro. Aleluias. Eu sou o oleiro, sou eu que formo do barro. Aleluias. As pessoas podem ter te queimado, as pessoas podem ter te destruído, mas quem te modelou é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluias. É Ele que é o oleiro da sua vida. Para de olhar para o passado, daquilo que te fizeram, daquilo que te destruíram, daquilo que te queimaram, daquilo que te perseguiram. Deus está te dando uma nova oportunidade nessa noite. Aleluias. Próximo. Aleluias. Próximo. Não pode dormir, hein, mídia? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. As pessoas subestimam aquilo que você faz. Acha que não tem firmeza, que a tua fé é pequena. Deixa então, já que ele não conseguir parar, as pessoas vão se subestimar
a capacidade de ser duradouro aquilo que você constrói. Aleluias. Próximo. Ouve, ó nosso Deus. Aleluia. Agora começa a pegar a chave. Te chamaram de fraco. Tentaram cancelar a tua permissão. Falaram que você não tinha força para construir. Mas como você vai enfrentar tudo isso? Oração. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Próximo. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. É ali mesmo. Irmãos, às vezes a gente fala, mas não pode orar. Irmãos, quando alguém levanta contra um ministério, um chamado de Deus, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Irmãos, quando você persegue aqueles que edificam a obra do Senhor, irmãos, vai vir opróbrio contra a tua vida. O próprio Deus vai se levantar e falar: não apartará de ti a iniquidade tua cometida, e aquilo que você fez nas escondidas, eu vou te humilhar diante de todos, para você entender que não era Neemias, era a minha vontade na vida de Neemias. Irmãos, não tenha medo da perseguição. O que nos afastará do amor de Deus? A perseguição, a nudez. Entenda, irmãos, nada nos afastará do amor dele, porque ele nos honrará. Talvez não seja nessa vida, mas na outra, certeza. Estevão foi apedrejado, mas diante das pedras ele conseguiu ver a pedra angular, que era Cristo do lado do Pai. Aleluias. Próximo. Assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Entende, irmãos, que o ânimo vai te levar apenas até a metade do teu chamado. Certo, pastor? Conisa. O ânimo vai te levar até a metade do muro, porque depois da metade é que vem a guerra, depois da metade que vem a luta, depois da metade que eles vão vir com o exército. Então, se você está aqui desanimado e você perdeu suas forças, é agora que vai chegar a tua vitória. É agora que você vai ter que levantar a espada, porque é muito fácil motivar até certa altura, mas agora Deus, ele vai separar aqueles que vão querer reconstruir e defender. Aleluias. Próximo, fique de pé. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os adonitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram ainda mais irados. Irmãos, Samaria era no norte, os adonitas acho que era do sul, os árabes do oriente. Irmão, é ataque para tudo quanto é lado, é por cima, é por baixo, é dos lados, irmão. Quando você edifica uma coisa, mas quando você começa a fechar a brecha, irmão, aí que o inimigo ele vai ficar irado, porque ele fala: se fechar a brecha eu não toco mais. Aleluias. E essa é noite de fechamento de brecha, é noite de largar a prostituição, a masturbação, é noite de largar o adultério, a procrastinação, a religiosidade.
É noite das máscaras cair, as brechas fechar. Aleluias. E a Bíblia vai dizer, próximo: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão. Irmãos, o maior ataque do inimigo é causar confusão onde você está. Aleluias. Próximo. Porém, nós... Vamos ler todo mundo junto aqui. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e... Aleluias. Irmãos, Deus vai te visitar aqui nessa noite, e Ele vai te surpreender. Mas entenda que tem uma dualidade aqui para você ter vitória. A oração é para Deus, mas a vigia é para o homem, e é de noite e de dia. Nós oramos para proteção, mas nós colocamos guarda contra o pecado, de dia e de noite. Deus está aqui nessa noite e Ele quer te visitar com algo sobrenatural. Aleluias. É a segunda semana da nossa campanha. E que essa palavra ela entre no teu coração. Entenda que você não precisa ter cargo, você só precisa ser um copeiro fiel. Porque Ele vai te dar acesso, Ele vai te dar recurso, e Ele vai te dar favor. Pessoas vão se irar contra você, vão fazer oposição contra você, vão te escarnecer, vão te chamar de fraco, vão tentar cortar acesso, mas há um Deus que zela pela sua palavra. Pai, em nome de Jesus, coloco diante de Ti a Tua igreja, papai. Senhor, que essa palavra, meu Deus, seja uma semente, e que ela seja lançada, meu Deus, no solo, meu Pai, de cada coração aqui presente. Meu Deus, que o Teu Santo Espírito, meu Deus, venha trazer, Pai, meu Deus, a chuva necessária, o fertilizante necessário, meu Deus, Pai, o veneno necessário, Pai, para que os espinhos, meu Deus, as pragas, papai, não venham, meu Deus, sepultar essa semente que quer nascer. Senhor, que o Senhor venha mexer realmente na estrutura espiritual da Tua igreja, e que essas pessoas, meu Pai, possam, meu Deus, testemunhar que o Senhor é o Deus de Israel. Aplauda Jesus.